Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de História. Que na nossa videoaula de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso assunto, capítulo 3, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, só que nós iremos destacar a Revolução Russa, focando da página 70 até a página 72. E que nós, antes de irmos para os nossos slides, chama a atenção de vocês para essa imagem. A Revolução Russa, 1917, que é o ano que começa a Revolução. Lembra que no advento da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, dois acontecimentos importantes neste ano, de 1917. A entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia, porque a Rússia estava enfrentando uma revolução. É esta revolução que nós estamos começando a estudar, a Revolução Socialista Russa, que aí traz o quê? Traz o símbolo, a imagem, que é a simbologia, que é o símbolo da revolução, que foi criada por Lenin, guarda este nome, que era um líder dos bolcheviques. Então nós vamos aí, a foice e o martelo, vocês estão vendo aí, a foice e o martelo representam duas categorias operárias, cuja a união é considerada fundamental para o advento da revolução, para que acontecesse a Revolução Socialista. O fundo vermelho representa o sangue dos operários. E aí o lema, paz, terra e pão. Paz porque estava representando a saída da Rússia na Primeira Grande Guerra. Terra porque nesse período 80% da população russa era formada por camponeses. É tanto que a atividade econômica principal da Rússia era a agricultura, mas os camponeses eles não eram donos das terras. Só os nobres tinham direito a ter terra na Rússia nesse período. Então, terra pela necessidade dos camponeses serem donos das terras, a necessidade da reforma agrária. E pão também, porque nesse período o povo francês passava por necessidade de falta de alimento no prato do povo. Então, para que todo o povo tivesse direito à comida, que tivesse incentivo à agricultura, às atividades agrícolas. E então, explicando aí o símbolo e a imagem que representa a Revolução Russa. Antes de irmos para os nossos slides, eu quero também destacar a importância de vocês serem vacinados, que vocês procurem ser imunizados. A vacina salva vidas e o quanto é importante que todos nós sejamos imunizados. Agora nós vamos para os nossos slides. E nós vamos reforçando, né? Aí nós temos aí a Revolução Russa, 1917. A Revolução Russa é considerada o modelo clássico de revolução proletária. Proletária feita por quem? Pelos proletariados, pelos trabalhadores, pelos operários. Quando vocês verem a palavra proletariado, vocês associam a quem? Aos trabalhadores, aos assalariados. Revolução proletária que destruiu a ordem capitalista e burguesa, lançando os fundamentos do primeiro Estado socialista na história da humanidade, que foi a Rússia, o país da Rússia. Então, o contexto, no início do século XX, como estava a Rússia antes do advento da Revolução? O Império Russo, né?
o Império Russo, o território, a expansão territorial era o mais extenso e populoso da Europa. 80% da população era formada por camponeses. Vocês estão vendo aí 142 mil camponeses e 36 mil cidades que moravam na cidade. Vocês estão vendo a imagem? E que também era formado por povos de diferentes línguas e culturas, que se ocupava aí no Império Russo. E que a Rússia era governada por um czar ou czar. Esse termo czar ou czar era o nome do imperador, que quer dizer imperador. E esse termo czar ou czar vem de Roma, vem dos imperadores romanos César. Que nosso livro didático a gente tem aí, ó. Até a segunda metade do século XIX, a sociedade russa era especialmente agrária. Por isso que a principal atividade econômica da Rússia era a agricultura. Mas uma agricultura que mais da metade da população russa, 80% da população, morava no campo, era camponesa, mas não eram donos dessas terras, porque as terras pertenciam o quê? À nobreza. Além de ser formada por camponeses que não eram donos das terras, né, que eles trabalhavam nas terras e devia pagar tributo à nobreza, aos donos das terras, também era formada por quem? Por analfabetos. Comparado a outras potências europeias, a gente pode ver que nesse contexto do advento da Revolução Russa, a Rússia era um país atrasado. Atrasado em termos de processo de industrialização e de desenvolvimento também do seu povo. Então vamos lá. O país era governado por um regime autocrático. O que é isso, um regime autocrático? É o regime, é o sistema político no qual o governante ele possui poder absoluto, ele governa com total poder. E que quem governava a Rússia nesse período era o czar, ou czar, imperador Nicolau II. Então, centralizado na figura do czar. Mais de 80% da população era formada por camponeses pobres que estavam sujeitos à fome, à pobreza e ao analfabetismo. Somente no final do século XIX iniciou-se o desenvolvimento industrial do Império Russo. O plano de modernização econômica, iniciado durante o governo do czar Alexandre II, previa reforma nas forças armadas, investimentos em obras públicas e construções de ferrovias. Para o plano ser realizado, o czar aumentou drasticamente os impostos, recorreu ao financiamento estrangeiro, principalmente de franceses e ingleses. Para que fosse implantado o sistema industrial na Rússia, foi preciso, que o imperador czar tomasse dinheiro emprestado a outros países, como a França e a Inglaterra. Com o desenvolvimento industrial, muitos camponeses foram atraídos para as cidades, formando uma camada de operários. Recebiam baixos salários. Enquanto isso, a burguesia industrial, os donos das fábricas, enriquecia, tornando mais evidente as profundas desigualdades sociais do país. Vocês podem ler aí na página 70. E quer também que se diga que nesse período o calendário da Rússia czarista ou czarista, o calendário vigente que estava em vigor na Rússia até o ano de 1918, era o calendário juliano, que apresentava uma diferença de 13 dias de atraso em relação ao calendário gregoriano, que atualmente é utilizado na maioria dos países. Por exemplo, nós usamos o calendário gregoriano, que tem como marco o nascimento de Cristo. Já na Rússia, nesse período, usava o que? O calendário juliano, que faz uso a Juliano, imperador de Roma. Então, o que?
No calendário juliano, respectivamente fevereiro e outubro de 1917, que são os meses da questão da Revolução, equivale no calendário gregoriano, no nosso calendário, no calendário que nós seguimos, aos meses de março e novembro. Então aí a Rússia era governada por um czar, com o poder todo em suas mãos, poder absoluto, por isso que era um governo, era uma autocracia, e que a maioria, a metade da população, era formada por camponeses, e esses camponeses, eles não eram donos das terras, eles viviam em situação de pobreza. O investimento industrial da Rússia vai acontecer, mas vai acontecer tendo-se como capital estrangeiro, pegando empréstimo de outros países como a França e a Inglaterra. Nós estamos vendo aí o governo autocracia porque aí a imagem de Nicolau II, ele governava com o poder todo em suas mãos, o czar, que quer dizer imperador, o desenvolvimento capitalista baixo, a industrialização tardia, que começa a ser investido tardiamente, com investimentos de franceses e ingleses. Aí nós temos a Rússia na Primeira Guerra, por conta que a Rússia era um país atrasado, centralizado na atividade econômica principal, agricultura. Com o advento da Grande Guerra, a Rússia estava despreparada, não tinha investimentos no exército, em soldados, por isso que a atuação da Rússia não foi boa, né? Muitos soldados morriam, perdiam a batalha, e isso começou ainda mais a insatisfação do povo russo perante o governo do czar Nicolau II. Então, uma desorganização da economia, as pessoas passando por necessidade, uma economia atrasada comparada a outras potências, porque tendo a principal atividade é a agricultura, e essa agricultura que mais da metade da população era formada por camponeses, pobres, analfabetos, que deveria pagar altos impostos à nobreza, que era a dona das terras. A penúria, a fome, racionamento, falta de alimento, os saques, quer dizer roubo, passeatas e protesto contra o czar. Os desastres militares, a atuação da Rússia na Grande Guerra, aliados à crise econômica e financeira que atingiu o país, acelerando o declínio da autocracia, o declínio do governo. Autocracia porque era o governo, era um sistema de governo no qual o imperador governava com o poder todo em suas mãos. Então, da autocracia Rússia, a política de Nicolau II, ao querer dar continuidade à guerra, acelerou o início da Revolução e provocou a queda do czarismo, ou czarismo, do sistema político da Rússia vigente. Aqui vocês vão ver. Inspirado nos ideais socialistas, surgiram no país vários partidos clandestinos que não eram legalizados, de oposição à autocracia, de oposição ao governo, de oposição ao sistema czarista ou czarista. O principal partido de oposição era o Partido Social Democrata, baseado no socialismo marxista, Karl Marx. Eu vou explicar aí um pouquinho quem foi Karl Marx. Em 1903, esse partido dividiu-se em duas facções. Por divergirem de ideias, o Partido Social Democrata vai se dividir em dois partidos, bolcheviques e mencheviques,
que vocês podem estar lendo no livro didático de vocês, na página 72, que tem assim: os contrastes entre ricos e pobres propiciaram a difusão de ideologias como o socialismo, a ideia do socialismo, inspirado nos ideais de Karl Marx. Assim, no início do século XX, foram criados partidos de oposição à autocracia, ao governo czarista do czar Nicolau II. O principal desses partidos era o Partido Operário Social Democrata Russo. Em 1903, por causa de divergências ideológicas, os membros desse partido se dividiram entre bolcheviques, maioria, e mencheviques, minoria. Divergências quer dizer ideias contrárias. Então aí vai surgir os bolcheviques, que em russo quer dizer maioria, e os mencheviques, que em russo quer dizer minoria. Os mencheviques, minoria, eram liderados por Martov. Esses revolucionários, os participantes dos mencheviques, defendiam a aliança, quer dizer, a união com a burguesia, e a passagem gradual, a passagem lenta do capitalismo para o socialismo. Primeiro, através de um lento processo de reformas políticas, que a Revolução Socialista acontecesse, mas de forma gradual, de forma lenta, para depois até tendo o sistema democrático, para depois do sistema democrático alcançar o socialismo. Isso liderado pelo quê? Pela burguesia, pelos donos das fábricas, pelos donos dos meios de produção. Já os bolcheviques, que é maioria em russo, liderados por Lenin, eram revolucionários e defendiam a instauração do socialismo na Rússia, com base numa aliança entre os camponeses e os operários, com base em uma aliança entre quem? Entre os trabalhadores. E as ideias que vão surgir com os bolcheviques são as ideias de Karl Marx, que vocês estão vendo aí a imagem de Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo alemão que, a partir, né, dos acontecimentos, ele começa a observar, né, a questão do capitalismo, e ele vai começar a fazer anotações, e das suas anotações ele vai escrever um livro, né, que é o Manifesto Comunista, e este livro ele vai divulgar as ideias do socialismo, e que foi essas ideias que inspiraram o grupo, o partido, os integrantes do partido bolchevique, dos bolcheviques. Então, Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão que criou as bases do socialismo, onde criticou o capitalismo. E que essas ideias vão ser inspiradas porque até hoje, em várias partes do mundo, tem pessoas que acham que o melhor sistema para se viver é o sistema socialista. Outros acham que o melhor sistema é o sistema capitalista, né? Então, vocês estão vendo a imagem de Karl Marx. Se vocês quiserem, vocês podem até, né, aumentar o conhecimento de vocês e lerem mais quem foi Karl Marx. Deixo como sugestão. Nós vamos ver aí um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, que também está no nosso livro didático da página 71. O Domingo Sangrento, janeiro de 1905. Entre os anos de 1904 e 1905, uma série de derrotas militares do Império Russo em guerra contra o Japão acabou e já fragilizada a base do governo czarista de Nicolau II. Essas derrotas pioraram ainda mais as condições de vida da maioria da população pobre e miserável.
surgindo revoltas populares e greves que foram duramente reprimidas por tropas imperiais. No dia 22 de janeiro de 1905, trabalhadores russos organizaram uma manifestação pacífica, para reivindicar melhores salários e redução da jornada de trabalho. O czar, no entanto, ordenou que os guardas imperiais reprimissem os manifestantes, matando centenas de homens, mulheres e crianças. Esse episódio, conhecido como Domingo Sangrento, marcou o início de uma série de outras revoltas contra o autoritarismo do czar, o czar. Para se organizar e lutar por melhorias, os trabalhadores criaram então os sovietes. Que eram os sovietes? Conselhos democráticos formados por delegados, representantes eleitos por operários, camponeses e soldados, que confeririam maior representação política à população russa. Então aí nós estamos vendo que o Domingo Sangrento foi uma manifestação pacífica, cerca de 200.000 trabalhadores em frente ao Palácio de Nicolau II, em Petrogrado, que é a capital da Rússia. Os manifestantes foram pedir ao czar a redução da jornada de trabalho para 8 horas e salário mínimo. A guarda do palácio dissolveu a manifestação, acabou a manifestação a tiros, matando mais de 1.000 pessoas, entre elas homens, crianças e mulheres. E isso foi a gota d'água para que o povo russo se revoltasse ainda mais com o modo autoritário de governar do czar Nicolau II. Aí nós vamos agora, turma, antes de adentrarmos para a nossa atividade, nós vamos aí para o nosso livro didático, página 72. O fim da Rússia czarista, o fim do sistema de governo czarista da Rússia, o fim do governo do imperador Nicolau II. Então, após enfrentar os levantes populares, a revolta do povo, os levantes, as manifestações, o czar promoveu algumas reformas buscando estabelecer o seu prestígio, permitir a representação política, se manter no poder. Assim ele criou a Duma. O que era a Duma? Um parlamento formado por deputados eleitos que auxiliavam, ajudavam nas decisões políticas e legalizou os sindicatos de trabalhadores, porque até então os sindicatos não eram legalizados. Quando a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial, em busca de uma saída para o mar Mediterrâneo, o exército russo, apesar de numeroso, estava despreparado e sem recurso. Passou a sofrer enormes perdas humanas no conflito. À medida que o czar insistia em manter a Rússia na guerra, aumentava ainda mais a oposição popular do seu governo. O povo exigia que a Rússia saísse, porque não estava tendo um bom desenvolvimento, uma boa atuação por despreparo. Soldados russos morrendo, a Rússia passando também, o povo passando por necessidade, porque teve um rigoroso inverno que assolou ainda mais a falta de alimento no povo russo. Então, a situação da pobreza da população aumentou, uma vez que toda a economia estava voltada para despesas da guerra. No rigoroso inverno de 1917, uma onda de fome assolou a Rússia. A população organizou, então, várias greves, saqueou lojas, saquear quer dizer roubar lojas, e depredou tribunais e delegacias. Nem mesmo os soldados reagiram contra a população, pois apoiavam os revoltosos. Sem ter como retornar ao controle da situação, o czar Nicolau II foi obrigado a abdicar, a deixar o seu governo, a deixar o trono. O governo provisório. O regime czarista deu lugar a um governo provisório de características liberais, sob o comando do príncipe George Lovin e mais tarde Alexandre Karinski, de orientação socialista moderada. Foram feitas reformas importantes, como a regularização da jornada de 8 horas de trabalho,
foram garantidos direitos de liberdade de imprensa e de organização política. Liberdade de imprensa, que as pessoas pudessem dar de forma crítica a sua opinião, questionar algumas atuações do governo e da sociedade, sem para isso serem punidas. Durante esse período, no entanto, a Rússia continuou engajada na Primeira Guerra Mundial. A situação social não havia mudado. A maioria da população continuava em situação de miséria. Com isso, o Partido Bolchevique organizou oposição contra o governo provisório. Que vocês também podem ler mais sobre os bolcheviques e os mencheviques no nosso livro didático, página 71. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, mais conhecido como Lenin, defendiam mudanças radicais no Estado russo, a derrubada do czar, o estabelecimento do socialismo por meio de uma revolução feita pelo proletariado feita pelos trabalhadores do campo, da cidade, dos operários. A expropriação das propriedades privadas. Expropriação quer dizer que as terras agora pudessem pertencer ao povo, que houvesse o que? A reforma agrária. Os mencheviques, liderados por George Kossy, acreditavam em reformas graduais, lentas, lideradas com a participação da burguesia, feita sob a liderança da burguesia russa, na implantação de um sistema democrático antes de atingir o socialismo. Agora nós vamos para a nossa atividade, que nós temos aí duas questões. Que a primeira questão, a questão 1 é o quê? O que eram os bolcheviques e o que eram os mencheviques? Que vocês podem estar indo aí na página, né, do nosso assunto, revendo as páginas que vocês respondem a questão. Que essa primeira questão vocês podem retomar a leitura da página 71, que vai ajudar vocês a responder. Eu vou comentar. Os bolcheviques defendiam mudanças radicais no Estado russo, a derrubada do czar e o estabelecimento do socialismo por meio de uma revolução feita pelo proletariado feita pelos trabalhadores do campo e da cidade. Os mencheviques acreditavam em reformas graduais, lentas, feitas sob a liderança da burguesia e na implantação de um regime democrático antes de atingir o socialismo. Agora, o que foram os dois? O que eram os sovietes? Os sovietes eram conselhos formados por delegados eleitos por operários, camponeses e soldados, que confeririam maior representação política à população, que ia garantir maior participação política ao povo, já que os sovietes representavam membros do povo. Então vocês estão vendo aí a imagem de Lenin, Vladimir Lenin, e o símbolo da Revolução Russa. A nossa videoaula fica por aqui. É importante que vocês retomem a leitura no nosso livro didático, da página 70 até a página 72. Se quiserem, pode ampliar o conhecimento de vocês, indo a outras fontes. Como eu disse, que vocês procurem mais ler quem foi Karl Marx e mais sobre esse assunto. E que façam atividade, respondam a atividade, copiem as questões no caderno, respondam e participem, né? E que fiquem todos bem e que termino frisando mais uma vez: digam sim à vacina. Vacina salva vidas. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Tchau, alunos.